Sou Francisco Arcili Kern, professor da Escola de Humanidades aqui da PUC, e trago nesse momento algumas reflexões que julgo serem de extrema importância em pensarmos, discutirmos sobre a construção social do sofrimento invisível e a cultura do cuidado. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos em que precisamos repensar as nossas relações, a forma como nós nos relacionamos e, principalmente, o que é o sofrimento invisível. De que contexto nós falamos quando estamos nos referindo ao sofrimento? E de que contexto também estamos falando quando nos referimos à necessidade da cultura do cuidado? Tudo que tem vida pede por cuidado, tudo que tem vida clama por cuidado. Nós podemos partir do exemplo de qualquer expressão, qualquer manifestação de vida, por menor que seja, precisa de cuidado. Tudo que tem vida pede por cuidado. E como que nós, enquanto seres de relação, de inter-relação, nessa construção de trajetórias sociais, desenvolvemos e estamos também disponíveis, vamos dizer assim, ou à disposição para construirmos uma cultura do cuidado frente a todas as questões que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Então, a construção social do sofrimento invisível e a cultura do cuidado são propostas de temas talvez diversos, mas ao mesmo tempo eles se complementam dentro daquilo que nós pensamos enquanto construção da própria humanidade, né? Então, sempre quando nós falamos sobre sofrimento, sobre cultura do cuidado, entendo que o mais importante, num primeiro momento, é pensarmos de que contexto nós estamos falando. Sem dúvida, nós estamos falando de um contexto pós-pandemia. 2020, nós iniciamos o ano letivo, iniciamos o ano novo, sabendo de algumas informações sobre a chegada de uma pandemia, a chegada daquilo que nós ainda não conhecíamos ou daquilo que nós dávamos conta. De repente, já a partir de final de fevereiro, início de março de 2020, todos nós fomos convocados a voltarmos para casa. E de que contexto nós estamos falando? Nós estamos falando desse mesmo contexto, né? De um período de 2 anos de isolamento, de um período em que precisamos nos repensar nas relações que estabelecemos, nas relações de cuidado e, principalmente, por estarmos diante de algo que não enxergávamos, de não sentirmos, mas que causava um sério impacto em nossas vidas. E nós estamos falando de um contexto que produz o inimigo invisível. Nós já vivemos outras pandemias, às quais vamos nos referir nessa aula, mas principalmente a partir de pandemias que nos remetem àquilo que é desconhecido. Como nós sabemos conviver com isso? Como que nós nos reestabelecemos, nos reconstruímos? Como que nós nos comportamos quando estamos diante daquilo que nós não enxergamos, mas que é real e que levou mais de 700.000 mortes em todo o Brasil? E no mundo, milhares e milhares e milhares de vidas que foram levadas, né, de forma cruel, de forma assustadora. E de que contexto nós estamos falando? É desse contexto. Por um lado, vivenciamos todo esse período de impacto da pandemia, mas por outro lado, também estamos falando hoje de um contexto em que nós precisamos nos reconstruir, precisamos nos repensar. Que mundo nós queremos construir? Não queremos falar na ideia do novo normal, até porque o normal não existe. Portanto, se normal não existe, não existe o novo normal. Mas que mundo que nós queremos construir? O que nos cabe? Aonde está a nossa excelência? Onde que está aquilo que melhor nós temos para que a gente possa contribuir na construção desse novo mundo que nós ao qual estamos sendo bastante desafiados? Então, no início de 2020, vivemos nas nossas relações o retorno para casa. E esse foi, na verdade, o grande desafio da pandemia.
Como voltarmos para casa se dentro da nossa história de vida nós nos criamos e construímos uma cultura de que nós vamos para o trabalho, para os estudos, para o ensino, as nossas relações fora de casa, as construímos a partir dessa rede secundária. E aprendemos a retornar. O que significou o retorno para casa? Novos desafios. Mas que desafios? Principalmente aqueles desafios relacionados às nossas relações sociais, interpessoais. Como nos relacionar com pessoas com as quais vivíamos o nosso cotidiano, a nossa rede primária, nossa vida privada, e lá pelas tantas nós passamos a misturar o público e o privado. As novas aprendizagens, aprendemos a trabalhar melhor com a inteligência artificial, aprendemos a conviver melhor com outros recursos tecnológicos, atendimentos, trabalho online, o trabalho remoto, as aulas online, que se constituíram numa nova modalidade. Professores passaram a, eu diria, até invadir o espaço dos alunos e da mesma forma, alunos também passaram a invadir o espaço dos professores, mesmo que fosse de forma remota, e mesmo que aqui isso poderia ser visto como um primeiro acordo entre as pessoas envolvidas. Nós vemos a partir disso uma realidade em que, da porta de casa, nós espiamos inimigo invisível e cada vez mais perto de nós. Primeiro China, depois Nova York, as grandes capitais, de repente São Paulo, de repente se espalhou pelo país todo, e de casa, entendendo que nós estaríamos então protegidos, nós espiávamos o inimigo invisível. E cada vez mais ele se aproximava de nós. A partir disso, entendíamos e passamos a entender que aonde estava esse inimigo invisível? Ele estava na vida do outro. E, consequentemente, o outro passou a ser ameaça. Percebe que, na medida em que nós vivenciamos uma pandemia onde o invisível se torna a principal ameaça, ele se hospeda no outro, na outra pessoa, seja a pessoa das nossas relações, pessoa da família, pessoas muitas vezes estranhas, nós aprendemos que o invisível ele se torna concreto e se torna real e cruel em nossas vidas. Nós vivemos, a partir disso também, novos medos, novas inseguranças, a finitude da vida. Talvez a pandemia do Covid nos trouxe, de certa forma, uma consciência, uma reflexão, uma inquietude sobre a finitude da vida. E o quanto nós ainda não sabemos elaborar a finitude da vida e muito menos o sentido da nossa vida. Talvez é porque nós não sabemos elaborar a finitude da vida, é porque também não sabemos elaborar os nossos sentidos de vida. Tudo isso nos ameaça. O inimigo invisível, ele passou a se hospedar no outro. Vejam que interessante, e a gente olhando para isso hoje, nós não sabíamos onde estava o inimigo. Quantos sofrimentos foram causados pelo desconhecimento? Quantos sofrimentos, quantas perdas foram causadas, foram provocadas pelo desconhecimento que nós temos ainda em relação a todas as questões de cuidado com a vida. O outro tornou-se ameaça. Com isso, nós percorremos 2020 certamente sem nenhum precedente. E a gente pensou, a partir disso, que 2021 nós estaríamos vivendo, talvez, de uma forma mais aliviada, ou talvez pudéssemos voltar à presencialidade. Essa foi a nossa grande frustração enquanto humanidade, enquanto sociedade. Porque 2021 nós ainda não estávamos preparados. Muitos de nós certamente pensávamos que tínhamos 15, 20, 30 dias, o máximo 2 meses, né, de retorno para casa, de isolamento.
Talvez a gente nunca, nas melhores expectativas ou perspectivas, a gente nunca pensou que nós ficaríamos 2 anos nesse isolamento social. E a questão é, nós não ficamos tão somente 2 anos em isolamento social. Nós vivemos o impacto disso constantemente, e assim como continuamos vivendo hoje. Em 2022, entendíamos que, bueno, estamos fora desse isolamento, voltamos à presencialidade, então voltamos ao convívio normal. Passamos a entender rapidamente de que não existe normal. Passamos a viver rapidamente e entender que a gente ainda não estava vivendo em 2022 os impactos do isolamento social. Nós vivemos a euforia de sair do isolamento para a presencialidade. Agora, em 2023, nós olhando para trás, nós conseguimos enxergar um pouco mais e avaliar de forma mais crítica o que nós realmente vivemos nesses 2 anos de isolamento social. As representações sociais do medo. Percebemos que não é qualquer medo, é o medo da finitude da vida, é o medo do desconhecido, é o medo daquilo que o outro representa para nós. É o medo do desconhecido invadindo os nossos espaços, a nossa condição humana, e causando e produzindo e contribuindo para a construção social dessa representação do medo e da representação do sofrimento. Nós também vivemos nesses 2 anos desse isolamento social a representação da solidão humana. Voltar para casa, viver no isolamento, não significa estar necessariamente junto com as pessoas. Nós sabemos também o quanto o isolamento social ele criou problemas para as pessoas, o quanto aumentou a violência contra a mulher, o quanto aumentou os conflitos entre as famílias, o quanto aumentou o conflito entre relações de trabalho, porque as pessoas que trabalhavam fora, de repente, as pessoas dessa mesma família precisaram trabalhar no mesmo espaço. E eu estou falando de espaços onde muitas vezes apartamentos de 1 quarto, por exemplo, onde uma família inteira precisava desenvolver as suas atividades laborais. E isso cria um impacto muito grande também na relação e na qualidade daquilo que nós estamos resolvendo, daquilo que nós estamos desenvolvendo como atividade laboral. Como que numa família, por exemplo, onde tem pai, mãe, 2 ou 3 filhos adultos ou adolescentes que precisam estudar e que precisam trabalhar, conseguem se estruturar em condições necessárias, dignas de desenvolver as suas atividades. E é nesse contexto onde nós entendemos o que é também a representação, né, da própria solidão humana, onde as pessoas passaram a se sentir muito mais solitárias, né, e não solidárias, mas solitárias, né, nessa mistura do público e do privado. Eu acho que a mistura do público e do privado, do público, aquilo que nós vivemos fora do nosso contexto familiar, da rede primária, e do privado, daquilo que está, aquilo que eu me reservo a mim, ao meu espaço, a gente tornar isso público e não saber lidar com isso, isso também nos causa bastante medo e nos causa, de certa forma, uma exposição. Uma mistura do público e do privado é uma coisa. Agora, a exposição pública da vida privada, ela cria uma condição em que nós literalmente nos desnudamos e precisamos nos desnudar de tudo aquilo que nós guardamos conosco, daquilo que nós entendemos que é nosso, e a gente passa a expor isso ao mundo. Aliás, vivemos num contexto mesmo de mundo onde nós temos a nossa vida muito mais exposta hoje e aos riscos da exposição do que até
antes da pandemia. Vivemos também, nesses 2 anos de isolamento social, um heroísmo, e a gente vê, por exemplo, nessa figura, a representação dos profissionais da área da saúde, o quanto muitos também tiveram que se tornar heróis para que outras pessoas pudessem sobreviver, né? O quanto isso também, pais tiveram que ir ao trabalho, tiveram que sair de casa, né, em busca de ações e estratégias de sobrevivência para que a família pudesse se sentir protegida em casa. Eu acho que a gente viveu também nos 2 anos, por outro lado, do isolamento social, a gente não pode entender que vivemos somente coisas ou questões negativas que impactam a nossa vida. Nós vivemos também sentimentos que nos aproximam enquanto humanos. Por exemplo, a compaixão humana. E eu não estou falando de compaixão religiosa, estou falando da compaixão humana, da forma como nós nos sentimos quando nós conseguimos nos colocar na vida do outro, quando nós conseguimos compreender o que passa a ser a vida do outro. Quem de nós, nesse período de isolamento, não vivenciou esse sofrimento invisível quando nós acompanhávamos pela mídia todos os impactos e toda a insegurança que a pandemia nos provocava quando as pessoas passavam a ser enterradas dentro de sacos plásticos, grampeados, sem nenhum afeto, sem nenhuma manifestação de muitas vezes de despedida. Percebem que vejam que o que nós vivemos, a crueldade da vida humana, o que uma pandemia pode nos causar, nos impactar, um sofrimento invisível e que a gente não consegue nem mensurar, mas que também se torna visível quando as pessoas vivenciam esses processos. Por exemplo, uma pessoa estava bem num dia, dormia, no outro dia, muitas vezes já estava internada. No outro dia, no mesmo dia, já passava para a intubação. E muitas vezes essa pessoa nem retornava. Não existia despedida, não existia uma extrema unção, não existia uma oração para pessoas que têm fé ou que acreditam em alguma divindade. Não existia nada disso. Nós passamos, muitas vezes, presenciar ou até ver pela mídia pessoas sendo enterradas e os familiares à distância. Como não ter compaixão humana num momento desses? Como a gente não se compadecer desse sofrimento e talvez isto nos tornou um pouco mais humanos naquele momento, quando nós estávamos com o sentimento, vivenciávamos o sentimento de que todos nós somos seres que sofremos. Nós não somos seres de sofrimento, mas nós somos seres humanos que vivenciamos o sofrimento e ele nos impacta, ele impacta a nossa condição humana. Na medida em que nós vivemos também esse heroísmo, essa compaixão humana, vivenciamos também experiência de solidariedade. Né? De apoio de pessoas mais próximas. Eu me lembro que quando eu tive Covid. Bom, eu já nem me lembro mais se foram 2 ou 3 vezes, mas eu acho que eu tive Covid 2 vezes. Na primeira vez que eu não tive absolutamente nada, mas eu senti o limite da vida. Eu senti o limite daquilo que eu poderia fazer, mesmo eu não sentindo nada, absolutamente nenhum sintoma. Fiquei sabendo pelo simples teste. E certamente muitas pessoas vivenciaram essa experiência. Quando eu então consegui conversar com familiares, eu consegui dizer para as pessoas e comecei a perceber e observar a própria solidariedade das pessoas mais próximas, inclusive meia hora depois, 1 hora depois, já tinha amigos na frente de casa deixando rancho, comida na frente de casa para eu poder retirar depois e falar com os meus próprios familiares. Eu consegui me restabelecer a partir do momento que eu percebi e senti
a vida das pessoas comigo. No segundo momento, quando tive Covid, eu fui fazer a vacina da quarta dose e eu voltei com Covid. Então, eu não sei até hoje se eu tive Covid naquele momento ou se eu tive depois ou naquele instante, não sei. Mas e daí eu fiquei bastante mal. Então, essas são experiências que nós vivemos, né? E que nós vamos levar para a nossa história. E a gente precisa, mais do que a representação do medo, da solidão, a gente pensar, continuar acreditando, principalmente na compaixão humana e na própria solidariedade. Se nós vivemos isso, o que nós estamos vivendo no retorno à presencialidade 2022, 2023? Aquilo que eu estava comentando antes. 2022 achávamos que a gente ia viver todos os impactos da pandemia. A gente viveu a euforia, sair do isolamento, voltar à presencialidade. 2023, nós estamos conseguindo enxergar de uma forma mais racional o que realmente vivemos em 2020 e 2021. E conseguimos enxergar também o que representou 2022, né? E com isso também talvez nos fortalecemos muito mais de como nós precisamos nos cuidar. Se nós, nessa reflexão de retorno à presencialidade, não estamos entendendo a necessidade de uma cultura de cuidado humano, bom, então nós não aprendemos muita coisa nessa pandemia. Mas o que nós aprendemos, com certeza, é a certeza de que o inimigo invisível, ele existe. Nós aprendemos isso. A gente tem certeza disso hoje. Isso também precisa nos impor o desafio e o cuidado e o entendimento de que um vírus, ele não vem até nós. Somos nós que vamos até ele. Como? Na medida que nos relacionamos com as pessoas. Na medida que nos relacionamos com a vida. E ali o cuidado com as relações sociais. Eu não estou dizendo que precisamos privar as nossas relações e nos privar de relações. Estou falando, me referindo à necessidade que nós temos, enquanto humanos, de continuar acreditando e investindo num cuidado coletivo. Esta é também a nossa missão, uma vez que nós entendemos que muito mais vale o cuidado do que a própria inércia. Quando nos deparamos com uma pandemia, seja do Covid, ou seja, por exemplo, como do vírus HIV, da AIDS, na década de 80 e 90, mais vale o cuidado do que a inércia. Mais vale a gente estar atento do que simplesmente deixar acontecer. E, como eu comecei afirmando antes, quero fazer essa reafirmação. Tudo o que tem vida pede por cuidado. Olha que coisa interessante. Se a gente for pensar no bichinho de estimação, na flor que nasce, na grama que cresce, agora estamos entrando na primavera, as plantas, as flores florescendo, as folhagens se tornando mais vivas, né? Tudo, a nossa vida humana, desde que nascemos, desde que somos concebidos, tudo que tem vida pede por cuidado. E a gente não discute o cuidado como um elemento essencial da nossa condição humana. Mas se a gente passar um dia sem olhar ou sem enxergar a importância, ou sem sentir a importância do cuidado, nós corremos o risco de nos perdermos. Aprendemos também, nesse olhar para a história, que a insegurança é humana, mas nós humanos também somos inseguros. E isso tem a ver com a nossa condição de vida. Ok que a insegurança ela pode se tornar um problema na vida das pessoas, mas também é importante que a gente saiba olhar para a insegurança. É importante que a gente pode enxergar a insegurança como um elemento da nossa condição humana, porque ela também nos desafia a nós nos cuidarmos um pouco mais. E a gente acha ainda que nós aprendemos tão pouco em 2 anos. Percebem que nós vivemos 2 anos sob o impacto da pandemia no isolamento.
com o desafio de desenvolvermos um exercício cotidiano do que é o cuidado. Mas muitas vezes também a gente enxerga hoje que saímos desse período e a gente aprendeu tão pouco. Talvez uma reflexão que pudesse ficar: será que nós conseguimos diminuir um pouco o medo que nós vivemos, a insegurança? Nós conseguimos diminuir um pouco o sofrimento sobre a condição da vida, o sofrimento sobre as nossas vidas e também o sofrimento que nós causamos na vida das outras pessoas? Nós temos exemplos de fatos ocorrendo, como as grandes enchentes que a gente vivenciou aqui no Sul recentemente. A gente vivencia, conhece pela imprensa, terremotos acontecendo mundo afora, as pessoas perdendo a vida, milhares de pessoas vivendo, morrendo no mar, fugindo como refugiado, buscando uma outra vida, outra condição de vida. E qual é a nossa posição, qual é o nosso entendimento sobre isso? Esses fatos acontecem não longe do sofrimento, eles são expressão do sofrimento da vida humana. A pessoa que vivencia essas experiências, ela vivencia isto com o sofrimento. Aprendemos tão pouco em 2 anos. O que precisamos desenvolver em nós para que o sofrimento, para a vida das pessoas, seja um pouco menos intenso, ou que a gente possa contribuir para que esse sofrimento ele não se perpetue e ele não se constitua como um elemento essencial na vida das pessoas. Se perdemos a esperança, perdemos tudo. A esperança é tudo. Ontem eu estava voltando do supermercado, eu vi um senhor de idade. Ele dizia que ele tinha 51 anos, ele parecia que tinha em torno de uns 70. Ele estava recolhendo, separando material reciclável na calçada. E eu conversei com ele. E ele desenvolveu o assunto e ele me disse que ele está morando na rua, que ele é pai de 8 filhos e que a esposa dele está hoje vivendo com um dos familiares dele. O que eu senti nesse senhor que estava ali reciclando o material, que se constituiria certamente como uma estratégia de sobrevivência para ele? A perda da esperança, a invisibilidade, a morte social. Isso é sofrimento. Quando nós perdemos a esperança, perdemos tudo. E eu enxerguei, escutei, a partir do relato desse senhor, que ali não havia esperança. Ali havia simplesmente uma atividade laboral para viver o momento, de recolher, de separar material reciclável para ter o que comer, para ter como se alimentar. Mas constituir uma esperança para poder sair daquilo, dessa realidade, me pareceu bastante distante. E se perdemos a esperança, perdemos tudo, ganhamos o sofrimento em troca disso. Esta é um pouco da realidade que nós vivenciamos hoje. E aprendemos também que nós somos humanos, nós não somos deuses. A gente aprendeu também que durante a pandemia, né, mais valia cuidar da nossa vida do que trocar de carro todos os anos. Mais valia a pena cuidar da nossa vida do que toda hora ficar consumindo roupa, comidas, etc, etc, etc. Somos humanos, não somos deuses, não estamos acima dos outros. Aliás, não estamos acima de ninguém. Aprendemos que somos vulneráveis e estamos no olho do furacão. Estamos vulneráveis a tudo. E nessa vulnerabilidade, se não nos cuidarmos, estamos sempre em risco e nos colocamos nesse olho do furacão em que diariamente precisamos nos perguntar: quanto vale a vida? E eu não estou falando em valor financeiro. Qual é o valor da vida? Quanto vale a nossa vida? Será que investimos mais naquilo que não nos atribui
um conceito de vida ou que realmente nos preocupamos em buscar aquilo que temos de melhor e compartilhamos isso com as pessoas. Isso é a relação de cuidado, né? Isso é contribuir para a diminuição do sofrimento das outras pessoas. O que eu tenho de melhor em mim hoje? O que eu posso compartilhar com você hoje? Meu aperto de mão, o meu sorriso, e talvez reconhecer que hoje eu não tenho nada de melhor e que hoje eu preciso do melhor de você, para que amanhã eu possa também desenvolver, ser um multiplicador disso. Então, isso são elementos que nos trazem à tona no nosso cotidiano profissional, no nosso cotidiano pessoal, como, por exemplo, em 2020, vivenciamos a euforia da saída do isolamento, a adaptação ao novo. Mas, bom, que novo? Não existe novo normal, existe uma continuidade da vida. O tempo, essa vida no tempo, o tempo não envelhece, o tempo ele não reclama, o tempo é aquilo que está ali. Mas a nossa vida, ela é um instante nesse tempo. Ela é tão somente um instante. O tempo é tão imenso que na nossa vida, nesse tempo, ela é um instante e nós passamos de forma muito rápida por esse tempo. Vivenciamos essa euforia, vivenciamos também a insegurança do medo, o limite, o medo do outro, mas vivemos, por outro lado, também novos sonhos, esperançar, a importância de descobrir e reconstruir projetos sociais. Em 2023, conseguimos, então, e precisamos olhar para trás, para essa história recente, reelaborar o sofrimento. O que pressupõe a reelaboração do sofrimento? Tornar-se resiliente, continuar acreditando. Por mais que o sofrimento seja ele invisível ou não, se nós desenvolvemos uma cultura de cuidado, nós precisamos entender que precisamos nos tornar cada vez mais sujeitos da nossa história de vida. O sofrimento, ele nunca pode ser maior do que a própria vida, do que a nossa existência. Estamos vivendo em 2023, que nessa compreensão, entendimento de que novas enfermidades estão nascendo. Hoje, outras pessoas, pessoas continuam sendo contaminadas pelo Covid, mas o Covid não é a única doença que mata, que nos leva à finitude da vida. E as outras doenças, né? E as outras que estão nascendo, né? A pressão pela rapidez, as doenças que acontecem, daquelas que não nos levam aos hospitais de forma direta ou que não têm um tratamento médico, mas também que nos levam à finitude, né? Nas nossas relações que nós estabelecemos. O mundo do cansaço, a pressão pela rapidez, né? A necessidade da reconstrução dos sentidos da vida e dos cuidados com a vida. Então, se em 2022 nós vivemos tudo isso, em 2023 nós precisamos nos reencontrar com a vida. Eu usaria essa metáfora, de nos reencontrarmos com a possibilidade de sonhar, de nos reencontrarmos com a possibilidade de esperançar e de continuar investindo na vida. Todos nós nascemos para a vida. Todos nós nascemos para a vida e todos nós precisamos lutar e enxergar a vida tal e qual ela se apresenta para nós e o que queremos fazer com ela. Bueno, nós vivemos também impactos da pandemia em nossas vidas. Nós também somos resultado e convivemos e vivemos a partir desses determinantes sociais, como econômicos, sociais, políticos e saúde. Quais são os principais impactos econômicos, por exemplo, da pandemia, principalmente relacionados à questão do sofrimento? A reestruturação do trabalho, a perda do trabalho, aprender a trabalhar de outra forma. A gente se preocupa muito com o mercado de trabalho, mas pouco nos perguntamos sobre o que é o mundo do trabalho. O desemprego. Quantas empresas fecharam? Quantas pessoas perderam seu emprego, a sua forma de ser provedor da família, ter condições para isso? Consequentemente,
ao aumento da pobreza. Consequentemente, também, a partir disso, o aumento da insegurança, né? A insegurança alimentar grave e o aumento da inflação também, que fez com que o aumento da pobreza fosse maior e que as pessoas vivenciassem, mais uma vez, o fenômeno da fome em nosso país. Quando isso ocorre, nós estamos falando novamente de morte social. Nós estamos falando de invisibilidade do sofrimento. Nós estamos falando, ao mesmo tempo de invisibilidade, estamos falando do sofrimento gritante, e que se associa diretamente aos impactos sociais também, dos determinantes sociais. Na medida em que eu vivencio a pobreza, eu vivencio estou numa situação de insegurança alimentar grave, eu vivencio o sentimento de insegurança, a pobreza, o desemprego, automaticamente vivencio o fenômeno da morte social. E o que é a morte social? A não ser não existir existindo. O fenômeno da morte social é a invisibilidade nossa, quando nós nos tornamos invisíveis para o mundo social com o qual nós estamos convivendo. Com isso também, enfraquecimento das políticas públicas, consequentemente, o acirramento das desigualdades sociais, a reestruturação das vidas humanas e o aligeiramento de tudo em detrimento de uma qualidade de vida e bem-estar. A impressão que eu tenho muitas vezes de que em alemão tem uma expressão do aligeiramento, quando a gente diz alles schnell, e a expressão se torna mais forte, mais significativa também quando eu digo alles schnell. É o aligeiramento, tudo precisa ser rápido. Tudo precisa ser rápido. Tudo precisa ser rápido até nas pequenas coisas, não é nas grandes coisas que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa se cuidar. Às vezes um e-mail que eu mando para outra pessoa que não é a pessoa de endereçamento, né? O serviço que faço de forma muito rápida, a produção do trabalho que tem que ser muito rápida, isso me causa um sofrimento que tudo é mais rápido que eu, a minha forma de poder elaborar e poder responder a tudo isso. Ali também nós temos a origem do sofrimento invisível. Os determinantes políticos, a globalização do inimigo invisível, vejamos, a gente temos um exemplo da década de 80, 90, com o vírus da AIDS, né? Mas a gente viveu agora, com a Covid, a globalização do inimigo invisível. Percebam o quanto que a dimensão disso tudo, né? Com isso, nós também tivemos que ter uma reorganização de pautas políticas em favor ou não da defesa da vida, a construção de um ódio interrelacional, melhor dizendo. E os impactos, os determinantes disso, também causaram na vida das pessoas expressões ou entendimentos que muitas vezes vão muito além dessas relações de cuidado. Vou citar um exemplo. Alguns profissionais, referências, falam em ódio do bem. O que é o ódio do bem? Onde as pessoas se revestem de determinadas causas sociais, mas na prática são pessoas extremamente tóxicas, são pessoas que promovem o cancelamento social. Se a minha intenção é cancelar você e a outra pessoa não contribuir para eu causar esse cancelamento social de você, eu também cancelo a outra pessoa. Isso é sofrimento, não de quem o causa, mas de quem se torna vítima disso. Então, isso também pressupõe uma construção de um ódio interrelacional e que se constitui também a partir de vários outros fatores determinantes. Estou falando de morte social. Estou falando de sofrimento invisível. E também a saúde, né? A gente construiu uma consciência de que a política de saúde no Brasil ela é frágil e
carece de investimentos públicos. Por mais que nós estamos falando de uma política de acesso universal dentro do tripé da Seguridade Social, né, o próprio SUS, mas nós não podemos deixar de mencionar também que, quando estamos falando de sofrimento, nós estamos falando da ausência de uma política de saúde mental. As pessoas continuam morrendo em suas casas, no sofrimento silencioso, muitas vezes vivendo à base de compaixão e solidariedade de outras pessoas. Tão e somente porque não tem acesso a uma política pública de saúde mental em que pudesse fazer um acompanhamento psicológico, psicólogos, psiquiatras e outros profissionais que trabalham a questão da saúde mental de uma forma necessária, como principalmente nesse período que nós estamos vivendo, né? O SUS é um sistema universal que compõe o tripé da Seguridade Social, e dentro disso nós temos o sistema de proteção social, que é o acesso para todos e todas, e precisamos continuar na defesa disso.